como é que você vê no geral? Por exemplo, a gente viu vários projetos de proteção de biomas que já circulam na Câmara há muito tempo, no Senado, questão de proteção do Cerrado, da Mata Atlântica, enfim, da Caatinga, principalmente agora vinculados até mesmo à parte de aproveitamento ali junto ao mercado de carbono dessas reativações, né, desse reflorestamento dessas regiões. Mas eu queria entender um pouquinho como é que você viu, quais são os principais projetos que você viu nesses últimos 2 anos e que você realmente vê essa foi uma agenda que não foi só uma agenda colocada por fora, mas também uma agenda que o governo realmente ele viu como uma coisa importante para que se tivesse feito isso e realizado. Como é que você viu isso no Congresso? O Congresso ele teve muita reação, foi muito difícil ser aprovado esse tipo de projeto. No Congresso, diversas audiências públicas, diversos debates, diversas comissões que tramitam concomitante ou mesmo ali na sequência de um projeto de lei. Então, por isso, devido à complexidade, há projetos que tramitam mais rápido, né, mais célere no Congresso Nacional, e outros que são mais demorados. Então a gente tem uma série de projetos hoje que tramitam, que são interesse do governo e que tem interface com alguns setores também da economia, que são projetos que vão dinamizar a economia, né? Vamos citar um exemplo. Eu falei do PL do Bioinsumos aprovado no ano passado, mas nós temos um projeto sobre a economia da biodiversidade, sociobioeconomia, bioeconomia, né? Que são nomes que muitas vezes aparentemente são complexos e são novos, mas que já estão na pauta há muitos anos, né? Mas que somente agora se tornaram, na verdade, em condição de tramitar ou de passar. Então, às vezes, a gente fala que alguns projetos ficam engavetados por anos até que novamente se tramita esse projeto, né? Então, a gente tem projetos que, como eu falei, dos agrotóxicos, que levou 21 anos para ser aprovado, né? Uma atualização da legislação e tal. E temos projetos que são mais céleres, dependendo da pauta e da complexidade e dos setores envolvidos. Eu falei do projeto sobre a economia circular, ele é um projeto que atinge todos os setores industriais, né? Então, por isso, há uma necessidade de ter um debate mais amplo, porque você está afetando vários setores e que, muitas vezes, um setor pode ser beneficiado em detrimento de outro. E fazer essa medida, ou fazer esse meio termo, ou essa balança, é uma questão muito complexa, né? Então, a legislação do mercado regulado de redução de emissões, conhecido como mercado de carbono, você tem, após a aprovação de uma lei, uma série de outras medidas necessárias. O governo vai precisar normatizar, vão ter decretos regulamentares, né, vão ter que lançar papéis no mercado, esses papéis têm que ter laços na Bolsa de Valores. Então você tem uma série de questões que são decorrentes, muitas vezes, de uma legislação que é alterada, onde todo o mercado, ou todos aqueles envolvidos, têm que se adequar. Seja ele um consumidor, seja ele um vendedor, né? Então, essa dinâmica de discussão no legislativo, a sociedade às vezes não entende muito como se processa, porque é uma mediação, na prática uma mediação entre interesses diversos, muitas vezes, e que tenta se buscar um canal comum. Então eu falo que o projeto que sai muitas vezes do Congresso Nacional, seja do Senado, seja da Câmara, ele é o melhor possível naquele momento e que muda a cada dinâmica, a cada legislatura, a cada composição do Congresso Nacional. Então hoje a gente tem uma situação, dado as questões que hoje são mais conhecidas, por exemplo, de mudanças climáticas, alguns projetos mais sérios. Você falou de alguns biomas, né? Mas a gente teve, efetivamente, um aumento muito grande do desmatamento de conversão de áreas no Cerrado, na Caatinga, por exemplo. E há necessidade de ter legislações que consigam deter ou reter esse avanço da exploração, da conversão de áreas que muitas vezes são ilegais ou que não tiveram autorização para fazer, mas que até, às vezes, a legislação permite. Então essa questão de você ter uma legislação adequada ao momento que o Brasil vive é muito complexo, porque é um país continental. E cada vez que você abre uma discussão de uma nova legislação, por exemplo, você vai atacar a questão das enchentes. Nem todos os estados sofrem de enchentes. Sim. Então outros estados sofrem com a seca, outros estados sofrem com os incêndios, né, que muitas vezes acabam se tornando catastróficos, né? O ano passado nós tivemos incêndios no Pantanal, no Centro-Oeste, na Amazônia. Por exemplo, no Centro-Oeste, a maior quantidade de áreas afetadas por incêndios foram nos plantios, foram nas lavouras, foram nas áreas preparadas para o plantio direto. E isso dá um prejuízo muito grande. E muitas vezes você demora anos. Então a legislação ela também precisa se adaptar ou se adequar àquele momento. Como a gente vive um momento incerto,
no que diz respeito à questão ambiental, a previsibilidade do que está acontecendo, essa dinâmica de mudanças climáticas, pode acontecer da necessidade de ter uma legislação que vai se adequar, vai ter que ser mudada ano que vem, por exemplo. Né? E o governo, poder legislativo, aqueles que estão na sociedade debatendo esse tipo de questão, eles precisam ter esse instrumento na mão, né? Nós vamos ter uma COP esse ano no Brasil, em novembro, que vai ser a primeira COP das florestas, né, depois de 7, 8 anos. Todas as últimas COP foram em países de base petrolífera. Inclusive, do ano passado, foi onde foi perfurado o primeiro poço de petróleo do planeta, né? da Terra, na verdade, né? No Azerbaijão. E nós vamos viver a primeira COP da Amazônia, por exemplo. São vários países, né? Mas é muito voltado para a questão das florestas. Vai ser discutido só a Amazônia? Não, vai ser discutido o mundo todo vai estar aqui.